Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui eu vou começando aqui mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da nossa nova série Guia do Script. E nessa série eu vou tentar ensinar para vocês como que vocês podem aprender a programar pelo próprio Roblox. E sim, eu vou provar para vocês que isso é uma coisa muito possível. Só que antes de começar a explicar o conteúdo desse vídeo, eu gostaria de fazer uma recomendação para aquelas pessoas que são novas aqui no Roblox Studio. Caso você seja novo por aqui no Roblox e até mesmo você nunca tenha aberto o Roblox Studio, eu vou recomendar para vocês o meu vídeo do guia básico do Roblox Studio. Nesse meu vídeo você vai aprender algumas coisas básicas, no caso você vai receber instruções de como você pode abrir o Roblox Studio e também algumas dicas sobre a interface dele, para que você possa pelo menos ter alguma base para prosseguir aqui com a nossa série, né? Até porque o objetivo dessa série é ensinar você a programar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre lógica de programação e variáveis. Antes de começar a explicação em si sobre lógica de programação, é importante lembrar um pouquinho como que as máquinas funcionam, né? Fazendo um belo resumo aqui, as máquinas basicamente trabalham apenas com as instruções que os seres humanos, no caso os programadores, passam para elas. E elas vão lá e seguem exatamente o que o programador pediu para elas fazerem. É apenas isso, tipo, as máquinas fazem apenas o que é mandado, pelo menos até onde eu saiba, né? Ou seja, a máquina ela só vai poder fazer alguma coisa se você souber como que faz aquela coisa. Só que a diferença de uma máquina para o ser humano, eu imagino que vocês saibam que seja a questão da velocidade e da precisão também. As máquinas conseguem fazer uma infinidade de cálculos muito rápidos, quase instantaneamente, e coisas que seres humanos poderiam demorar muito tempo para fazer. Por exemplo, os seres humanos conseguem programar um celular manualmente, digamos assim, sem eletricidade. Tipo, eles conseguem fazer ali com muito esforço a tela se mover, digamos assim. Mas é uma coisa totalmente inviável, né? Não faz nenhum sentido fazer isso, até porque teria que vender para muitas pessoas, no caso, bilhões de pessoas, né? Para ser mais exato. Mas voltando ao que interessa, as máquinas funcionam de maneira muito ágil e também precisas, né? Ou seja, elas tentam fazer exatamente aquilo que você mandou. Porém, o problema, digamos assim, é que elas só fazem isso. Tipo, elas só seguem instruções, o que significa que elas não têm nenhum tipo de conhecimento prévio. Por exemplo, nós seres humanos, ao longo da nossa vida, do nosso desenvolvimento humano, nós aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a fazer um monte de coisas, né? Já uma máquina não. A máquina ela não entende esses conceitos nossos aqui. Ela só vai entender os nossos conceitos se nós explicarmos para ela o que significa. E é justamente nessa parte que a lógica de programação entra, que é na parte de você pensar em como educar, digamos assim, as máquinas, ou no caso aqui do Roblox, os scripts. As máquinas elas só têm acesso a um número de ferramentas bastante limitado, o que significa que, por exemplo, para você fazer um NPC andar no Roblox Studio, a máquina ela não consegue fazer isso com as ferramentas primitivas que ela tem. Porém, com esses recursos que ela tem, no caso com essas capacidades que ela tem, ela consegue fazer aquilo ali se você passar uma série de instruções. Por exemplo, vamos dizer que tem uma máquina de desenho, que ela faz desenhos ali seguindo linhas, por exemplo. Com uma única linha, eu acho que não é capaz de fazer nenhuma forma geométrica, né, se eu não me engano. Mas se eu dar algumas instruções para essa máquina, como por exemplo, algo do tipo, olha só, pega a linha que você sabe fazer e faça 3 linhas de maneira que entre elas tenha esse tal ângulo aqui. E pronto, nós temos um triângulo. E na programação como um todo é mais ou menos assim que funciona. E lógico que no Roblox também. Por exemplo, se eu quiser trocar a posição de uma parte, eu posso simplesmente pegar aqui a parte, eu vou criar ela aqui agora usando aqui o inserir parte aqui com o botão direito, né? Se eu quiser trocar a posição dela, eu posso pegar aqui a ferramenta de mover e alterar por aqui. Ou eu também posso vir aqui nas propriedades da parte e alterar a posição diretamente por aqui. Quando a gente for programar, o script ele não tem acesso a essa ferramenta que nós temos aqui do Roblox Studio, então a única chance de ele mover alguma coisa é pelas propriedades. Só que agora temos um problema, eu queria que o script fizesse isso de uma maneira suave, né? Só que quando eu vou alterar alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou subir a parte aqui no eixo Y, vou colocar aqui um 20, por exemplo, percebam que ele teleporta a parte, e não era isso que eu queria, ele alterou a posição da parte, beleza, só que eu queria que ele fizesse isso de uma maneira mais suave, né? Porém, agora que tá o problema, o script ele não sabe o que significa mover suave. Mas olha só o que a gente pode fazer, a gente pode interpretar esse mover suave como sendo a alteração suave da propriedade position, que no caso seria a propriedade que fala da posição do objeto. Perceba que quando eu vou alterando suavemente ali, aquela coisa do position que tá dentro do C-frame, ele vai alterando de maneira
suave. Ou seja, eu preciso especificar um código para a máquina que faça essa parte ser meio que teleportada um pouquinho a cada vez que executar ali o código. Então, por exemplo, uma vez ela vai teleportar para cá, depois para cá, depois para cá, e seguindo esse loop aqui de várias vezes, repetir esse processo, ele vai mover suavemente, vai causar essa ilusão, que na verdade não é bem o que a gente desejaria no começo, mas é como se fosse uma ilusão de mover aquela parte suavemente. Então percebam que para você programar qualquer coisa, você vai ter que pensar naquela coisa e interpretar como que você pode fazer o script entender aquilo que você quer. Em outras palavras, você teria que traduzir a sua ideia para o script de maneira que qualquer um possa fazer aquilo, até mesmo uma máquina. Por exemplo, para fazer uma pessoa fazer isso para você, você pode usar esse exemplo aqui. Você pode falar para a pessoa algo do tipo, olha só, pega essa parte e movimenta ela suavemente até o ponto X. Agora para uma máquina vai ser um pouquinho diferente. Você vai ter que especificar um código como, por exemplo, olha só, você vai pegar essa parte aqui e você vai mover um pouquinho ela, 1/100º, 1% do caminho, e vai repetir esse processo 100 vezes até chegar no ponto que eu quero. Quando você for escrever o código, vai ser mais ou menos isso que você vai ter que fazer. Lógico que é apenas um exemplo aqui, né? Um exemplo bem improvisado aqui na hora, mas é basicamente isso. A lógica de programação é, na verdade, uma habilidade que você desenvolve ao passar do tempo. Então é só a prática que vai garantir que você tenha um conhecimento bom sobre a lógica de programação. Então você vai poder perceber que a lógica de programação vai estar presente em todos os vídeos de programação. Então eu gostaria de pedir para que você tenha calma em relação a isso, porque aprender a programar é uma coisa que aparentemente é meio complicada, mas você vai percebendo com o passar do tempo que não é. Por isso é essencial que você tenha bastante paciência e que você vai tentando se acostumar com isso ao passar do tempo. E a lógica de programação é basicamente isso. Agora eu vou ensinar para vocês as variáveis, e primeiramente temos que criar um script, né, para que a gente possa editar ele e que eu possa ensinar para vocês mais na prática. Então eu vou criar aqui um script no server script service, pegar aqui ó, com o botão direito e criar um script. E logo quando você cria um script, ele já vai abrir automaticamente com essa mensagem aqui de print hello world. Por enquanto eu não vou explicar o que isso aqui significa, porque é uma coisinha que está um pouco além do que nós estamos agora. Resumindo, as variáveis são elementos que guardam uma referência de algum objeto ou de algum valor que será usado no script. E como diz o próprio nome, essa referência pode mudar, por isso que o nome é variável. Existem duas maneiras de você criar uma variável. A maneira mais básica é criando a variável global, que é essa paradinha que vamos ver de global e local são conteúdos que vamos ver durante essa série. E é por isso que eu não vou explicar muito agora não. Então você pode colocar simplesmente o nome da variável, por exemplo, objeto, liguei aqui o caps. Objeto é igual a alguma coisa. Eu, no caso, eu vou dar o nome nessa parte aqui. Eu vou pegar essa parte que eu tinha criado aqui no workspace, né? Vou puxar ela aqui. Vou colocar aqui então part é igual a workspace.part. Por que eu fiz isso? Part é o nome da minha variável, igual é para definir o valor da variável, e workspace.part é a referência daquele objeto. Perceba que ele está dentro do workspace, então no caso essa palavra que significa esse serviço de workspace. E daí eu usei o ponto para acessar um membro que está dentro do workspace, que no caso o membro que eu queria acessar é o membro part. Então você sempre vai utilizar esse pontinho para pegar a referência de um objeto que está dentro do outro. Ou também pode ser uma propriedade, nesse caso eu usei como objeto, mas pode ser uma propriedade também. Por exemplo, se eu quisesse pegar a cor desse objeto, eu poderia colocar aqui ponto brick color, por exemplo. Que daí isso aqui não seria um objeto, seria já a propriedade daquele objeto part. Ou você também pode utilizar colchetes, que vai funcionar da mesma forma. Eu posso colocar assim, ó. Parte, e aqui eu posso colocar, que eu coloquei um negócio que nada a ver. Eu posso colocar brick color. Isso aqui vai ser a mesma coisa que eu tinha colocado anteriormente. A diferença é que pode parecer mais bonitinho em alguns casos. Então se vocês preferirem pode usar assim, mas eu recomendo não usar em tudo porque senão fica um pouco estranho. Só que esse jeito que eu mostrei aqui pra vocês, ele não é muito utilizado, ele não é muito legal de se utilizar. Que no caso seria a criação de uma variável global. Como eu falei pra vocês, eu não vou explicar hoje o que significa variável local e variável global. É uma coisa que eu vou explicar ao decorrer dessa série. Mas a diferença na construção da variável é que a global ela é escrita dessa forma, que seria o nome igual e workspace.part, que no caso seria a referência do objeto ou do valor que ela vai guardar, e a variável local seria assim, você só coloca um local na frente e o resto permanece igual.
A diferença é que você vai colocar esse local aqui na frente. E geralmente eu utilizo um local porque ele é mais convencional, ele é mais bonitinho, digamos assim. Claro que a diferença não é só na beleza, na estética, mas é uma coisa que no começo vai ser, na maioria das vezes, vai ser mais na estética mesmo. Por padrão, eu recomendo vocês sempre trabalharem com variável local, beleza? Essa parte aqui do global eu recomendo que vocês não pensem muito nela, por enquanto, pelo menos. Em outras palavras, eu estou explicando para o script que parte, que no caso sempre que eu for falar sobre parte no script, eu estou me referindo a esse objeto aqui. E variável é uma das coisas que você vai mais utilizar no script. Geralmente a maioria dos scripts começam com uma variável, ou com um monte de variável, né? Porque tem script complexo que vai muitas variáveis no começo. É também utilizado para pegar serviços. Então, por exemplo, para criar aqui uma variável com replicated storage, eu coloco geralmente, eu pelo menos coloco o nome completo, né? Eu coloco replicated storage. Mas algumas pessoas preferem colocar apenas rs ou alguma coisa do tipo. Enfim, eu posso colocar o nome que você quiser, né? Replicated storage é igual a game, get service, replicated storage. Não vou explicar ainda por que eu utilizei dois pontos e o que é esse get service, porque, como eu falei pra vocês, vamos dar um passo de cada vez, não se preocupem muito com isso por agora, beleza? Mas caso você tenha curiosidade, é assim que você pega um serviço por script. As functions, ou no caso funções, é um conteúdo que eu vou abordar na próxima aula, mas eu vou dar um spoilerzinho, digamos assim, porque eu vou ter que trabalhar com vocês a função print, que digamos que é a função mais primordial, mais essencial dos scripts. Quer dizer, essa função ela não faz nada de tão especial, mas ela pode te ajudar bastante. Eu não sei se vocês estão com essa janela aberta, mas eu vou abrir agora para vocês aqui, ó. Vou pegar aqui na aba de exibir e vou procurar aqui pela saída aqui, ó. Se não me engano é esse aqui, ó. Esse iconezinho aqui vai abrir a saída. Essa saída, ela é o quê? Ela vai exibir algumas coisinhas aqui para nós em relação ao script ou até mesmo o jogo, se for do Roblox, ele está mandando mensagem. Os plugins também podem colocar aqui, como por exemplo o Cyberpunk Explorer. Em outras palavras, é como se fosse uma espécie de console. Você também pode injetar, digamos assim, script diretamente utilizando a barra de comando. Basta você clicar com o botão direito aqui em cima e pegar aqui a barra de comando e copiar e colar algum script por aqui. Eu não vou fazer isso porque a barra de comandos é uma coisinha que é meio complicada de mostrar em vídeo, né? Porque ela é muito pequenininha e fica ali embaixo. A função print ela serve para mostrar alguma mensagem aqui na saída. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vou colocar entre essas aspas aqui, que é o significa texto, que depois eu vou explicar isso aqui para vocês, eu vou colocar a mensagem olá. Então agora eu vou testar aqui meu jogo, clicando aqui no botão de jogar. Perceba que eu testei aqui meu jogo, acabei de abrir aqui a minha playlist de teste e perceba que já apareceu ali no começo a mensagem olá. Inclusive você pode dar zoom, você pode clicar o Ctrl, segurar o Ctrl esquerdo no caso e colocar aqui com a rodinha do mouse, né? Você pode rolar com a rodinha do mouse e você vai poder dar um zoom aqui nessa saída. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu utilizaria alguma coisa que é para mostrar na saída, sendo que isso aí não vai fazer nada no meu jogo? Aí que vem a parte principal dessa função, é que essa função na verdade ela é muito útil para mostrar o que está acontecendo no seu script. Vai ter alguns elementos que vão bloquear a execução do código por algum motivo, seja por alguma condição ou simplesmente por erro. Então, caso você esteja fazendo um sistema bem complexo, é interessante você ter alguma forma de poder monitorar o que está acontecendo, né? Perceba que é como se fosse uma linha de execução. Eu vou colocar um outro print aqui para vocês verem aqui, ó. Eu vou colocar agora a palavra mundo. Eu vou colocar para executar também. Uma dica que eu dou aqui para vocês é que eu recomendo que vocês apertem F8, que seria aqui o botão de executar. Por quê? Porque nesse caso ele vai executar diretamente no servidor, ele vai abrir apenas o servidor e não vai abrir o jogador. E como ele não vai ter que carregar o meu jogador, ele vai carregar muito mais rápido. Você faz isso quando você for testar script e não local script, que é uma outra coisinha que eu também não vou falar muito aqui nesse vídeo. Mas nesse caso aqui convém bastante, então vou clicar aqui no botão executar e vamos testar aqui o código, né? E perceba que ele printou primeiramente o olá e depois o mundo, que lembrando que isso aqui acontece numa ordem, tem até que a data que aconteceu, no caso o horário, né? Também percebam que o momento que aconteceu, porque temos aqui, ó, temos horas, minutos, segundos e milissegundos. Olha a diferença aqui que nem dá pra notar na verdade, é o mesmo milissegundo, vamos dizer assim. Isso é pra vocês terem noção quão rápido um script é executado no Roblox. Então quando vocês forem trabalhar com otimização, que é uma coisa que vocês vão ver muito pra frente, vocês vão ver que cada milissegundo importa. Mas enfim, o que importa por enquanto é vocês saberem que o script ele executa sempre numa ordem, que é de cima para baixo. Tem algumas exceções, algumas coisas que bem que bloqueiam, digamos assim, essa regra, mas como eu falei pra vocês, vamos dar um passo de cada vez e eu não vou falar muito por agora. O que você realmente precisa aprender nesse vídeo é como que você cria variáveis e para que você vai usar elas, que no caso é o que eu vou fazer aqui agora com vocês. Beleza, temos aqui as nossas variáveis, mas o que eu posso fazer com elas? Olha isso aqui é interessante, eu posso criar uma variável chamada de mensagem, eu posso colocar aqui, ó, igual olá mundo. Ao invés de eu ter que digitar essa mensagem aqui de novo dentro do print, por exemplo, eu posso colocar simplesmente mensagem,
que daí ele vai pegar o valor que está no caso, a referência da palavra mensagem, da variável mensagem. É aquilo que eu falei para vocês no começo, que seria o quê? Que eu vou criar no script, no caso, eu vou falar pro script que mensagem, o termo mensagem é igual a olá mundo, a uma string, uma mensagem chamada olá mundo. Então toda vez que eu falar mensagem no script, significa olá mundo. Então eu vou executar aqui o código para mostrar para vocês. E perceba que ele mudou aqui, agora colocou o olá mundo ali, printou certinho como eu tinha falado para vocês. É interessante criar variáveis também para você fazer algumas configurações. Então, por exemplo, você pode colocar ali um cooldown para alguma habilidade acontecer, você pode escrever esse tipo de configuração no começo do script. Mas basicamente falando, você vai utilizar variáveis para pegar serviços e objetos. É só você ver em qualquer vídeo meu, que no caso eu vou estar fazendo algum script, que vai ter um objeto ali que você está pegando com variável. Ou uma série de objetos, né? Se for uma interface, por exemplo. Se vocês só assistirem essa aula, vocês vão pensar que variáveis não servem para muita coisa, mas vocês vão perceber ao longo do tempo que sim, elas são extremamente úteis. E que vocês vão entender no futuro que criar uma variável é uma tarefa mais complicada do que parece. E sim, com certeza vamos utilizar variáveis nos próximos vídeos dessa série. Então vocês precisam aprender o que é variável para poder prosseguir com o nosso cursinho, beleza? Por enquanto vai ficar uma coisa confusa, mas eu garanto para vocês que vocês vão entender o que é variável com o passar dos vídeos. Então por enquanto eu preciso que vocês saibam apenas disso que eu passei no vídeo, beleza? Enfim, meus amigos, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreva aqui no canal para ajudar o canal a crescer e continue assistindo os próximos vídeos para que você possa aprender a programar no Roblox. Então é isso, agora eu vou ficando por aqui e falou!